A paz do Senhor, igreja. Você ora em língua? Se você nunca orou em língua, você nunca orou em espírito, porque a única forma do homem orar em espírito é através das línguas estranhas. Então a Bíblia vai nos dar vários textos a respeito do batismo e do que vem depois, os sinais que seguem os que foram batizados. Se você um dia aceitou a Cristo, creu no seu coração e confessou com a sua boca, você recebeu o Espírito Santo. Ele está morando dentro de você, junto com o teu espírito. Só que você nunca manifestou os dons de Deus, você nunca se comunicou com Deus em espírito, porque você nunca aprendeu a orar em línguas estranhas. Então, os benefícios de quem ora em línguas estranhas, o poder das línguas estranhas. Primeiro benefício, edificação daqueles que oram em língua. Você se constrói quando você começa a orar em língua. O seu espírito vai sendo construído, vai sendo edificado, vai crescendo dentro de você. E você vai ficando forte, mais forte, mais forte. Segundo, edificação da sua santíssima fé. Quando você aceita Cristo, você recebe uma partícula de fé, né? O grão de mostarda. E quando você começa a orar em língua, a sua fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Terceiro, quando você ora em língua, você guerreia na região celestial. Para o homem guerrear na região celestial, só através das línguas estranhas. Porque a gente guerreia com o espírito, não com a nossa mente carnal, não com a nossa mente cheia de erro, cheia de pecado, cheia de defeito. Então, para guerrear na região celestial, só no espírito. E quarto lugar, sinais para os descrentes, para os incrédulos. Então aqui já está falando a respeito da variedade de língua, porque há 3 tipos de línguas estranhas. Aquela que você fala com Deus em mistério, aquela que você pronuncia uma palavra para as pessoas descrentes, que é de outra língua, que é de outro país, e ali eles entendem o que você está falando. E a língua estranha que ela é interpretada, que você recebe a interpretação, o discernimento do que está sendo falado. Quando eu oro em línguas estranhas, não falo aos homens, senão a Deus. 6. Quando eu oro em línguas estranhas, não falo aos homens, senão a Deus. Então, quando você está orando em línguas estranhas, você não está falando com os homens, mas senão com Deus, apenas com Deus, só Deus entende. É de espírito para espírito. Quando Jesus disse lá que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, o único jeito de a gente adorar a Deus em espírito e em verdade é através das línguas estranhas, porque com a língua estranha você consegue falar com Deus, você consegue louvar. 7º lugar, porque ninguém o entende, só Deus. Então o homem em si, ele não entende o que você está falando. A sua mente fica infrutífera, a não ser que você receba a interpretação. Mas só Deus entende. 8º lugar, e em espírito fala de mistério, segredo. Quando você fala línguas estranhas, você está falando mistério, revelação. Então, o download vai sendo transmitido para você. Então, vai sendo revelado mistérios e mais mistério para você, mistério que você não sabe. 9º lugar, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como convém, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimidos. Quando a gente ora em língua, quando a gente ora no Espírito, que é o mesmo caso, né, nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que pedir como convém. Então, com nossa mente carnal, a nossa mente humana, a gente não sabemos o que pedir para Deus, a gente não sabemos o que falar para Deus. Mas quando a gente ora em língua, o Espírito ora por nós, né? O que nós não sabemos, né, como pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando a gente ora no Espírito, né, há uma intercessão, né, o nosso Espírito se une com o Espírito Santo e começa uma intercessão diretamente com Deus, diretamente com o Pai. 10º lugar, o dom de língua é para todos os irmãos e para comunicar com Deus. Então, todos os irmãos e irmãs que um dia aceitaram a Cristo, receberam, né, Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo veio morar junto com você. Né, ele veio morar na sua casa, na sua vida, né, porque nós somos o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Então ele está dentro de você, junto com o teu Espírito. Então no 10º, o dom de língua é para todos os irmãos e para comunicar com Deus. No 11,
11º lugar, quando oramos em língua estranha, dissemos todos os defeitos sem saber para Deus, e Ele vai nos transformando. Quando você está orando em língua, você vai conta para Deus toda a sua capivara, todos os seus defeitos, todos os seus erros, todos os seus pecados, que você, com a sua mente normal, jamais contaria para Deus, jamais saberia disso. Então, todos os seus erros que estão em oculto, escondido, que você nem se lembra, que você nem se recorda, quando você ora em língua, você está revelando tudo isso para Deus, e Deus vai te transformando, vai te lapidando, vai te mudando sua vida, e você vai vendo, vai se refletindo na sua vida cada dia mais, cada vez mais, né? E agora as passagens bíblicas que falam a respeito disso. 1 Coríntios 14:2. Porque o que fala em língua não fala aos homens. Porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Então já está dizendo, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Ninguém que estiver perto da pessoa que está falando em língua vai entender o que ele está falando. E em espírito fala em mistério. Em espírito fala em mistério. Eu estou orando em língua, orando em espírito e falando mistério com Deus, falando mistério com o Pai. 1 Coríntios 14:4. O que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Quando o irmão ou a irmã está orando em língua, ele está se edificando a ele mesmo, ele está crescendo espiritualmente, ele está se fortificando, girando gigante na fé, né? Um homem grande diante de Deus, diante dos homens, porque o seu espírito está sendo fortalecido, está sendo edificado, está sendo construído, e ele vai ficando forte, vai ficando poderoso. E muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu já orei em língua uma vez, nunca mais orei. Falei 3 palavrinhas só e pronto. Né? Então eu não quero ficar repetindo essas 3 palavrinhas, essas 2 palavrinhas, mas através de você repetir essas 3 palavrinhas, meia hora, 1 hora, daqui a pouco você vai receber a variedade de língua. Daqui a pouco você vai receber várias línguas, e você vai começar a orar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas direto, falando em mistério com Deus, falando em mistério com o Pai, e através disso vai se manifestar na sua vida, a sua fé vai aumentar, a fé poderosa, a fé que move montanha vai começar a aumentar na sua vida, os dons vão começar a se manifestar na sua vida, você vai começar a receber revelações, né, discernimento de coisas que você nem compreendia, vai começar a ter o discernimento da palavra de Deus, né? E assim por diante. Lá em Judas 1:20 diz bem assim: mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmo, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, Judas dizendo bem aqui para nós: edificando-vos nós mesmos, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, quando o crente ora no Espírito, ele está edificando, construindo a sua fé, né? A nossa santíssima fé, a sua fé vai aumentando, vai crescendo, vai ficando gigante, né? Diante daqueles que não buscam, diante daqueles. E aí você vai ficando forte, vai começar a receber rema, né? A revelação da palavra, como ela é, revelada pelo Espírito. Lá em Efésios 6:18 diz bem assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Aqui é línguas estranhas. E vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. 1 Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Lá em 1 Coríntios 14:5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas. O apóstolo Paulo dizendo: eu quero que todos vós falem em línguas estranhas, mas muito mais que profetizem, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então Paulo está dizendo, aquele que fala em línguas estranhas, né, ele é menor do que o que profetiza, mas se ele fala em línguas estranhas e ele trouxer a interpretação, ele vai trazer edificação para a igreja. Agora em 1 Coríntios 14:18 diz bem assim: dou graças a Deus, porque falo mais em língua do que a vós todos. O próprio apóstolo Paulo está dizendo: eu falo mais línguas estranhas do que vocês todos. Eu dou graças a Deus, eu agradeço a Deus por causa disso. 1 Coríntios 14:39. Portanto, os irmãos, procurai com zelo profetizar e não proibai falar em língua. Paulo está dizendo: procurai com cuidado
os dons espirituais, né? Procurar com cuidado profetizar e não proibar e falar em língua. Por que muitas igrejas estão morrendo? Os irmãos estão morrendo porque pastores, líderes religiosos estão dizendo que não pode orar em língua nas igrejas e os irmãos param de orar. Os irmãos vão lá e enterram o dom de Deus que foi dado para todos os irmãos que crê. E aí em Tessalonicenses 5,19 diz bem assim: não extingai o Espírito. Ou nessa outra versão, não abafei o Espírito Santo. Quando você para de orar em línguas estranhas, você abafa o Espírito, você extingue o Espírito. Ele para de agir na sua vida porque você parou de falar em línguas estranhas. Por causa que um homem carnal falou para você não orar. Por causa que um homem que não conhece, não compreende as coisas de Deus, falou para você parar. Lá em Atos 19,6 diz bem assim: havendo-lhe Paulo imposto a mão, veio sobre ele o Espírito Santo, falaram línguas e profetizaram. A impartição, quando alguém ele recebe uma impartição de alguém que já está cheio da graça, alguém que está cheio da graça, ali é manifesto os dons espirituais. E a manifestação é esta: falar em línguas e profetizar. Assim como Eudade e Beldade falou lá quando Moisés distribuiu o Espírito com 70 homens, né? Eles continuaram falando em língua, profetizando ali. Em 2 Coríntios 3, 6 diz bem assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quem vive apenas na palavra, apenas no conhecimento humano, vai morrer, vai perecer. Mas aquele que vive no Espírito, aquele que anda no Espírito, ele vivificará. Em 2 Coríntios 14, 14, 1 Coríntios 14, 14 diz bem assim: porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Quando a gente ora em espírito, a gente ora bem. Quando a gente ora em línguas estranhas, a gente ora bem. Mas o meu entendimento fica sem fruto, ou seja, sem entender, sem compreender. Por isso que você tem que pedir a interpretação da língua. E quando você começa a orar muito línguas estranhas, você vai receber a variedade de línguas para poder orar mais tempo, poder buscar mais tempo e receber os mantos de Deus, receber os poderes de Deus, a graça, né? A revelação do poder de Deus. E aí sim os dons espirituais vai ser manifesto, vai começar a vir na sua vida, você vai começar a sentir a presença de Deus, a unção de Deus. Porque você é um vaso, meu irmão, que precisa ser cheio do azeite. Enquanto você não abrir a tampa para que esse vaso venha a ser cheio, você vai continuar um crente frio, morno, né? Então não para de dar ouvido a homem que não conhece, para de dar ouvido a homens e dê ouvido a Deus. Deus abençoe.